Hoje eu vou contar a verdade sobre o 13 de maio, o dia da abolição da escravidão no Brasil. Muita gente aprendeu na escola, né, que uma fada sensata chamada Isabel ficou com pena dos negros e aí, num gesto de boa ação, resolveu assinar a Lei Áurea, libertar todos eles. E aí as portas das senzalas foram abertas, as correntes se partiram e aí os negros saíram de lá e foram livres, felizes para sempre. Só que não foi bem assim, né? Não dá pra ser ingênuo e achar que a escravidão acabou desse jeito tão fofo. Vamos entender o que realmente aconteceu? Primeira coisa que a gente tem que saber é que o Brasil era o lugar com mais negros escravizados do mundo todo e mesmo assim ele foi o último país de toda a América a abolir a escravidão. Em 1888, nossa escravidão era uma vergonha nacional, porque todos os outros países do continente já tinham abolido ela, menos a gente. Os Estados Unidos, por exemplo, já tinham abolido a escravidão 20 anos antes, através da 13ª emenda, que acabou influenciando abolições no mundo todo. Só que as elites brasileiras resolveram ignorar isso, né, e tentar ficar explorando as pessoas negras até o último momento. Pior do que isso, eles inventaram leis que simulavam uma abolição gradual, mas que não funcionavam na prática. Primeiro, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro, quando ele já tinha sido proibido anos antes pela Inglaterra. Ou seja, uma lei que não teve muito efeito. E como muitas leis nesse país, né, ela ficou só no papel, porque o tráfico negreiro continuou acontecendo de forma ilegal por muitos anos, e isso ainda incentivou um tráfico interno de escravos entre os estados. Depois veio a Lei do Ventre Livre, em 1871, que determinava que todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data estavam livres. Só que a criança só seria liberta depois que fizesse 8 anos. E mesmo assim, onde já se viu libertar uma criança se os pais ainda são escravos? Quem é que vai cuidar dela? E para piorar, o senhor de engenho tinha a opção de manter a criança escravizada até os 21 anos se ele quisesse. Aí veio a maior piada de todas. A Lei do Sexagenário, que determinava que os escravos com mais de 65 anos estariam livres. O problema é, esses escravos não existiam, porque os escravos na época viviam até no máximo 40 anos. Aí, né, alguns estados começaram a prever que a escravidão ia ser abolida de qualquer jeito e começaram a arranjar jeitos de lucrar com ela. O Ceará e o Amazonas, por exemplo, né, resolveram alforriar os negros anos antes da Lei Áurea, mas sob condição. Ou seja, o negro liberto ia ter que pagar ao seu senhor o prejuízo que ele ia levar pela sua libertação, trabalhando para ele de graça. E aí as ex-escravas passaram a ser criadas que moram de graça na casa dos seus patrões, nos famosos quartos de empregada, né, que ainda são uma herança da escravidão que persiste até hoje em várias casas e apartamentos do país. Outro problema da celebração do 13 de maio é porque dá a ideia de que a liberdade deles foi dada de mão beijada pelos brancos, sabe? Os brancos foram lá, né, os abolicionistas lutaram e tal, enquanto os negros não fizeram nada. Só que não. A abolição, na verdade, ela reflete um momento de crise do Império, marcado por várias rebeliões e fugas de escravos. Na Bahia, meu estado, né, mais de 30 rebeliões aconteceram ou foram planejadas. E entre elas, né, tem a mais famosa, que é a Revolta dos Malês. Existia um medo que a Revolução do Haiti se repetisse aqui no Brasil, né? Ou seja, que os negros conquistassem sua liberdade de forma violenta, né, invadindo as fazendas e matando todos os brancos. O que acabou ajudando para que a abolição finalmente fosse assinada. Mas se preparem, o principal motivo da abolição eu vou contar agora. O que acontece é, enquanto a gente aqui insistia na escravidão, a Inglaterra, que era o centro da economia mundial, estava vivendo a Revolução Industrial. Inclusive, o café que os escravos produziam aqui no Brasil era consumido pelos trabalhadores ingleses. E vocês sabem que a Revolução Industrial resultou em produção em massa, né? Ou seja, as fábricas conseguiam produzir muito mais produtos. E se a produção das fábricas está maior, o consumo tem que ser maior também. Tem que ter gente para consumir, senão vai ter prejuízo. E aí, o fim da escravidão surge. Não como bondade, mas como uma estratégia para transformar os escravos em consumidores. A realidade é que as pessoas negras continuam sendo exploradas da mesma forma que séculos atrás. A única diferença é que agora elas recebem um salário mínimo, ou menos que isso, para poder pagar os custos da sua própria senzala. E ainda encher os bolsos das elites com dinheiro. Essa liberdade, que a gente celebra tanto que os negros ganharam no 13 de maio, ela é meio que uma ilusão. Quando pessoas negras continuam trabalhando em excesso, sendo mal pagas, sem carteira assinada, sem direitos, sob pena de morrer de fome, a gente vê que
elas não estão tão livres assim. Mas podia ter sido de outro jeito, sabe? O projeto dos abolicionistas era bem diferente do que foi assinado pela princesa. O projeto original previa o mínimo de reparação histórica, ou seja, o pagamento de uma renda mensal aos negros libertos e também uma distribuição de terras. Ou seja, basicamente o que foi dado aos imigrantes europeus que vieram para o Brasil para poder substituir a mão de obra escrava. Mas a princesa Isabel resolveu deixar isso para lá e assinou a Lei Áurea sem nenhuma política de reintegração dos negros à sociedade. Depois de serem sequestrados dos seus países, escravizados por mais de 300 anos, terem construído toda a riqueza nacional desse país e ainda ter lutado para sobreviver por gerações, tudo que os negros receberam por seu trabalho foi um grande nada. E liberdade sem alimento, sem lugar para morar e sem oportunidade de emprego significa miséria. Por isso, no dia 13 de maio, a queda das senzalas só significou a ascensão das favelas. Por isso, ao invés de simplesmente celebrar a sensatez da princesa Isabel, talvez valha mais a pena a gente buscar saber como as coisas realmente aconteceram. É dia de saber que o fim da escravidão foi sim uma vitória, mas que não significou o fim do racismo. Por isso, ao invés de celebrar o 13 de maio, que só atualizou a forma de explorar pessoas negras, muita gente prefere celebrar o 20 de novembro, que é o aniversário da morte de Zumbi, que era o líder do Quilombo dos Palmares, o maior do país. Esse é o dia da consciência negra, algo que pode nos libertar muito mais do que a Lei Áurea. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem aqui nos comentários, né? Se vocês souberem também mais alguma curiosidade sobre o 13 de maio, me contem. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos e de me seguir lá no Instagram. É só procurar lá Spartacus. É isso. Até o próximo vídeo.